Narcisismo. Você já ouviu esse termo? Você não tem ideia do que seja exatamente, mas já ouviu muita gente falando mal disso? Ah, porque o fulano é um narcisista. Ah, porque a Beltrana é uma narcisista. Mas você não sabe muito bem de onde vem isso, quem é essa pessoa, ou se todo mundo virou narcisista de repente. E agora? O que fazer? Bom, antes de entrar nesse tema, se você é nova por aqui, eu me chamo Ana Flávia e aqui nesse canal eu ajudo mulheres a ter a sua independência emocional, a sair de um relacionamento abusivo, talvez até como é que se diz? Talvez você tenha se separado, né? E aí você não sabe o que você faz, qual é a luz no final do túnel? Pois bem, eu tô aqui exatamente para isso. Me separei, sou separada e sei bem que acontece nesse momento dentro da nossa cabeça e dentro do nosso coração. Bom, mas então, indo para o tema, né? Narcisista. O que é isso? Narcisista vem de um mito de Narciso, caso você não conheça. É o seguinte, Narciso é filho de deuses do rio. E aí, quando a deusa engravida, eles vão, né, os pais vão consultar o oráculo. E quando eles consultam esse oráculo diz o seguinte, que o destino da criança, né, é muito bom, né, ele vai viver muito bem, aliás, só que, para que ele tenha uma vida longa, ele não pode se ver, ele não pode se olhar para si mesmo, sabe? E aí, o que acontece? Quando ele fica adulto, quando Narciso se torna adulto, todo mundo se apaixona por ele, homens, mulheres, né, as ninfas do mito e tal. E aí, como todo mundo se apaixona muito por ele, o orgulho cresce, a arrogância cresce, né, o poder ali cresce, né, interior. Só que, um belo dia, acontece o seguinte, ele vai até a beira de um rio e olha e vê o seu reflexo. E ele fica tão apaixonado por si mesmo que ele acaba se afogando. E aí, então, né, o que acontece? Quando surge a psicanálise, lá em 1900, 1880, mais ou menos por aí, Freud, né, o pai da psicanálise, ele pega a essência desse mito para colocar como uma personalidade humana, tá? Então, é aquela pessoa que é super orgulhosa e a sobrevalorização de si mesmo. É quase um deus, né? Quase uma deusa. Bom, mas agora, na atualidade, né? Vamos vir para cá, vamos vir para 2023, né? Quem são os narcisistas, né? Como que a gente pode, talvez, até se defender? Como é que a gente pode descobrir se a pessoa realmente é ou não é? Enfim, olha só. Primeiro, o que eu tenho para falar para você é que narcisismo não é uma doença, sabe? Não é uma coisa que você vai ao médico, vai a um psiquiatra, vai a um psicólogo e vai ficar tudo bem, tá tudo certo. Não, não é bem assim. Narcisismo, né? O narcisismo, essa parte da personalidade, ela é uma parte estrutural da personalidade vem cá, todas nós, todos os seres humanos têm traços narcisistas. Meu Deus, choquei agora. Sério? Sim, sério. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque eu vejo que existe muita distorção, né? Mas fulano é narcisista, Beltrano é, todo mundo é. Ué, como assim? Olha só, exatamente isso. Só que todos nós temos traços narcisistas, tá? Por quê? Porque isso faz parte de uma estrutura de personalidade nossa. E como assim? Todo mundo não quer ser amado? Todo mundo não quer ser visto? Ser bem visto? Não quer ser ouvido? É bom ser ouvido, né? Em certos momentos, eu aqui falando pra vocês, eu quero ser ouvida, eu quero ser vista, eu quero ajudar. E como que eu vou ajudar vocês? Eu preciso estar em evidência. E isso é um traço. A minha personalidade, a personalidade de todas nós, precisa ter esse traço. É uma estrutura é natural, tá? E aí,
Essa é a parte saudável do ego, a parte saudável do eu. Mas existe também o transtorno patológico narcísico, que é o narcisismo, aquela pessoa que é assim, que não tem traços. Ela é inteira dessa maneira, tá? E aí, que essa pessoa, ela gera, né, ela causa muito sofrimento ao outro. Porque é como se ela quisesse que o outro orbitasse a sua própria volta, em todos os sentidos. Então, só que ela é uma pessoa egocentrada, né? Como eu falei, ela quer que orbitem em torno dela e ela não tem empatia, tá? Você está fazendo algo para ela porque é sua obrigação. Você você entregou, você deu, você foi, você, né, disponibilizou alguma coisa, enfim, não interessa o que você fez, mas para essa pessoa, tipo, você era obrigado a ter feito isso, entende? E aí, o que eu quero falar aqui é como é desenvolvido, né, isso, esse transtorno patológico, né, de onde vem, como assim, é genético? É alguma coisa que ela comeu? É alguma coisa, né? Não, calma, vamos lá, vamos chegar lá. Olha só, esse transtorno, ele é assimilado na infância. Muitos dos nossos traumas, das nossas vivências, do que a gente vive hoje na vida adulta, vem da nossa infância. E de acordo com como aquela criança sentiu aquilo, né? Por exemplo, às vezes, uma professora, né? Você chega com um desenho lá para a professora, olha só que bonito meu desenho. Aí a professora faz uma cara de que tá feio e você sentiu aquilo, você percebe. Ou ela até disse, tá bonito, mas que você não tenha sentido como que realmente verdadeiro aquilo te gera uma marca, te gera você sente e você grava aquilo dentro de você. É muito importante cuidar e tratar das crianças hoje em dia, sabe? Não que elas tenham que virar os reis, não é isso. Tem o sim e tem o não. Só que o sim e o não precisa ser dado com amor para aquela criança, tá? Mas voltando aqui ao assunto narcisista, né? O narcisista patológico, aquele que é 100%, tá? O transtorno. A criança é submetida a vários traumas e certos tipos de abusos e comportamentos dos pais. Pois é, mais uma responsabilidade para os pais. E aí, gente, não necessariamente o pai e a mãe biológicos ou até adotivos, porque às vezes essa criança, ela preenche esse lugar de pai e de mãe por um tio, uma avó, uma tia. Então, assim, são essas figuras cuidadoras, tá? Não necessariamente o pai e a mãe, entende? E aí, olha só. Primeiro, não dá para negar que os pais têm funções, né, no desenvolvimento e na estrutura dessa criança. E aí, e na psique desse filho, tá? Os pais têm função. O pai tem a função de dar confiança, ordem, disciplina, segurança, proteção. Isso vem do pai. E a mãe tem a função de dar acolhimento, de dar afeto. E uma das funções da mãe é ajudar a estruturar, sabe o quê? A autoestima. Pois é, a autoestima vem da mãe. E o que acontece, né? Se o pai, por exemplo, é inseguro, passa para o inconsciente desse filho, dessa filha, que essa criança, esse ser, quando adulto, né? Ele não vai ter força para ir para a vida, sabe? Para tomar o lugar dele. Isso a constelação fala, Freud fala, a psicologia analítica junguiana, que eu gosto muito também, fala, sabe? São várias ciências atuais que convergem para o mesmo lugar, tá? E aí, a função da mãe, quando a mãe não é amorosa e ainda fica comparando o filho, sabe aquela mãe que chega, nossa, porque o teu primo faz tal coisa muito melhor, nossa, porque o filho da vizinha já fala 4 idiomas, nossa, mas sabe essas coisas de comparação que a mãe
fica fazendo, sabe? E às vezes não é nem na má intenção, mas tem mãe que faz que é pra machucar. Por quê? Porque ela tá ferida, ela tá tão magoada, machucada com ela mesma, com a vida dela, que aí o que ela faz? Ela fere o outro. E geralmente ela fere quem? Os filhos, né? E aí, essa mãe que nada pra ela que o filho faz tá bom, nada pra ela é o suficiente, que é uma mãe narcisista, que ela quer que tudo esteja ali ao redor dela, ela quer que tudo ali esteja de acordo com o comando dela para que ela se sinta no poder. E como diria Jung, onde há poder não há amor, tá? É triste, mas é o que é, tá? E aí, essa já é uma mãe narcisista, né, como eu falei, e ela suga até a alma do filho. E não necessariamente só de crianças, viu? Eu conheço muitas mães de muita idade que sugam ainda a alma dos seus filhos. Então, cuidado, tá? Existe uma maneira desse filho romper com essa mãe? Existe, porque, por exemplo, essas que eu conheço, que já são adultas e que sugam a alma dos filhos, os filhos têm o poder, porque os filhos não são crianças mais. Então, o poder de fazer esse corte está na mão deles hoje. Porque quando é criança, não. Quando é criança, a criança depende dos pais. Mas depois, né, de uma certa idade, depois de uma certa independência, principalmente independência psíquica, tem o poder tá na mão deles. Eles não fazem porque eles não querem e às vezes porque eles não têm força também, sabe? Porque essa mãe suga tanto, tem tantas necessidades e às vezes existem mães que ficam doentes propositalmente, inconscientemente, tá? Não é assim uma coisa que, eu quero ficar doente, não. Só que inconscientemente essas mães ficam doentes para manter ali os filhos ao redor. Vocês devem conhecer casos assim, não conhece? Conta aqui pra mim abaixo depois se vocês conhecem uns casos assim. E aí, voltando, né, pro nosso narcisista aqui, e por que a mãe? Por causa dessa mãe, dessa função de acolhimento que a mãe tem e que mexe com a autoestima desse adulto, né, daquela pessoa. E como crianças não têm filtro, assim como eu já falei aqui, toda situação com impacto emocional fica gravada no nosso inconsciente, mesmo que a gente não se lembre. Isso é muito profundo. E o que eu tô falando aqui, gente, é a pontinha do iceberg, tá? É só assim, uma pitada para que vocês tenham consciência do que eu descobri, né, como profissional e do que vocês podem ter aí a noção básica do que é e do que não é, tá bom? Só que esse homem, por exemplo, né, se for um homem que cresceu, né, essa criança cresceu e se tornou um homem. E aí, ele busca por um relacionamento, né? E aí, olha só, a parte mais importante aqui. Um narcisista, né, ele vai ser bem semelhante à mãe dele, né, onde tudo precisa orbitar ao redor dele. Só que ele se alimenta da necessidade do outro de querer agradar a ele. O narcisista acredita fielmente que o outro tem a obrigação de adorá-lo, venerá-lo, fazer com que ele se sinta satisfeito, tá? Então, quando tem um relacionamento assim, e que geralmente, depois de algum tempo, se torna um relacionamento abusivo, né? Disfuncional, aí nós temos duas pessoas que estão em desequilíbrio emocional, tá? Tanto o narcisista como a pessoa que se relaciona, porque precisa dar um match, sabe? Um tem uma necessidade e o outro tem exatamente aquela necessidade que dá um encaixe, sabe? E aí, atenção, que se você se pega em uma relação assim de abuso com um narcisista, é porque você também precisa de ajuda para se fortalecer emocionalmente, internamente, para conseguir sair dessa dinâmica. Porque é complexo. A pessoa que é narcisista, ela te coloca numa certa gaiola e que por mais que essa gaiola esteja com a portinha lá aberta, ela te faz pensar que aquela gaiola tá fechada, tá trancada e que não existe nada além daquilo, além da portinha daquela gaiola,
entende? Então, assim, essa pessoa que se pega num relacionamento assim, ela também precisa de ajuda, tá? Porque um retroalimenta, né, a ferida do outro. E aí, gente, um narcisista é filho de narcisista. Então, cuidado com o sogro e com a sogra, tá? Presta atenção, hein? Pode ser um sinal que você não está vendo. Ou melhor, está sendo ali colocado na sua cara e você não está sabendo ler o que é aquilo. Então, fica a dica. E aí, um narcisista é filho de um narcisista, uma pessoa que cresceu com essa demanda de atenção interna e que agora ela busca isso nos outros. Quer dizer, ela não teve lá na infância da mãe, né? Porque a mãe faz a parte da estrutura, essa parte da estrutura, e aí ela busca nos outros lá fora. Só que não existe outra pessoa que vai dar esse afeto para ela. É só a mãe. E isso ela precisa internamente se encontrar, internamente se preencher, cuidar dela mesma. O que, no caso de um narcisista patológico, é muito difícil. Ele aceitar, ele reconhecer que ele tem problema, tá? E aí, gera uma necessidade nessa pessoa de ser visto, sabe? De ser amado, de ser cuidado, de ser... Sabe? Ele precisa dos outros, ele não consegue ficar sem. E primeiro, é um indivíduo que vai se tornar assim, como a sua mãe, sem empatia e autocentrado, tá? E também tem uma observação aqui, que é o seguinte, às vezes, nem sempre o narcisista vem com aquela cara de lobo mau, sabe? Às vezes, pode ser uma pessoa também muito boazinha, muito, sabe aquela pessoa que ajuda, que faz para os outros, que tá sempre disponível e tal? Essa pessoa que fala assim para tudo, na verdade, ela não quer ajudar ao outro. O que ela quer mesmo é que os outros virem os holofotes para ela. Ela, na verdade, quer ser o centro das atenções. E aí, ela não faz as coisas de coração para os outros. São só afirmações para que haja reconhecimento às necessidades de que o outro fique olhando para ela. Então, gente, cuidado, tá? Cuidado, presta atenção, cuida do seu próprio emocional para não cair nesse buraco, tá? Porque uma pessoa, por exemplo, que está com a autoestima em dia, né, que tá tudo bem com ela, que ela está saudável emocionalmente, ela não vai se iludir, ela não vai se deixar levar por um narcisista, porque não vai dar match, sabe? Não vai funcionar esse relacionamento. Então, cuidado, tá? Cuidado. Quem avisa, amigo é. Então, assim, esse vídeo foi para esclarecer o que é um narcisista patológico e o que são os traços de personalidade narcisista, porque hoje em dia tem muito, né? Principalmente depois da separação, às vezes a gente vai fazer um checklist ou a gente vê alguma entrevista, alguma coisa, a gente vê lá, nossa, tal coisa é a ação de um narcisista, tal atitude é a ação de um narcisista. E aí a gente fica, nossa, mas o fulano, né, a pessoa lá tinha, né, essas características, tinha algum grau disso aí. Então, puxa, meu Deus, ele era um narcisista? Não necessariamente. Talvez eram ali alguns traços que só estavam se sobressaindo. Mas, afinal de contas, o que mais importa é que todos nós temos traços. O que diferencia é se é patológico ou se são apenas traços, tá? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Comenta aqui embaixo para mim o que você mais quer ver aqui no canal e tudo mais. Dá um joinha para mim. Manda esse vídeo para talvez alguma amiga que esteja na dúvida, né? É narcisista, não é narcisista? Como saber se é ou se não é narcisista? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.